Então, gente, dando continuidade, né, à aula, nós vamos abordar o terceiro tema, né, do dia de hoje, que são as síndromes tóxicas ou toxíndromes, né? O que são as síndromes tóxicas, então? Síndromes, a gente já pensa, né, pressupõe um conjunto de sinais e sintomas, né, que vão levar a gente a pensar em alguns possíveis agentes causais, né, que justifiquem as manifestações clínicas daquele paciente, principalmente em situações, né, em que a gente não conhece muito bem a história, né, e o paciente está apresentando determinada clínica, e aquela clínica, aquele conjunto de sinais e sintomas que o paciente está apresentando vai levar a gente a pensar, né, no possível agente causal, no possível agente tóxico. E com isso a gente consegue determinar também, raciocinar que quais são os possíveis agravos, né, diante daquele quadro clínico, porque aquela toxíndrome ela evolui, por exemplo, com insuficiência renal ou com colapso cardiovascular. Então leva a gente a ficar mais atento também, né, em relação ao quadro do paciente. Isso aqui é fundamental para a gente poder entender tudo que a gente vai discutir a partir de agora em relação às síndromes tóxicas, né? Então aqui vocês já têm que se familiarizarem, né, com esses termos e entenderem, né, o que é uma síndrome que faz excitação e o que é uma síndrome que faz depressão, né? A excitação é meio que já é intuitivo, né? Então você vai pensar no paciente mais diaforético, que está apresentando uma sudorese, paciente que está mais taquicárdico, taquipneico, paciente mais agitado, que tem a elevação da temperatura corporal, né? Já as síndromes, né, que fazem a depressão, a gente vai pensar numa bradicardia, numa bradipneia, né, redução dos movimentos respiratórios, uma hipotermia, hipotensão, entenderam? E os principais agentes, né, que fazem excitação são os agentes anticolinérgicos, simpatomiméticos ou adrenérgicos, né, e os alucinógenos centrais. E as substâncias, né, as classes que fazem a depressão são os agentes colinérgicos, simpatolíticos, opioides, sedativos hipnóticos e álcool. A gente vai ver que cada um desses agentes, né, é responsável pela manifestação de uma síndrome tóxica, né? E algumas são parecidas. Então, para a gente poder entender melhor, isso aqui vai facilitar bastante o raciocínio de vocês. Por exemplo, pensar que a acetilcolina é o neurotransmissor do sistema nervoso autônomo parasimpático e ela geralmente é responsável pelas síndromes que fazem depressão, enquanto o neurotransmissor que é envolvido, né, com uma síndrome de excitação é a adrenalina, né, também no sistema nervoso autônomo simpático. Tá bom? Então, né, simpático luta ou fuga, então parasimpático é o efeito contrário, né, o efeito depressor. Então, isso aqui vai ajudar muito a gente a pensar, principalmente quando a gente for discutir mais na frente, né, a fisiologia de algumas coisas, tá bom? Então, esse slide aqui é fundamental para vocês entenderem o contexto. Diante das síndromes tóxicas ainda, né, fazendo uma introdução geral, a avaliação pupilar dá um dado muito importante para a gente, porque é com base nela também que dá para a gente poder entender se a síndrome é de excitação. Claro que não é só avaliação pupilar, né? A gente tem que avaliar o quadro clínico, a avaliação geral do paciente, mas ela ajuda muito, né? Dá muito norte para a gente poder pensar em síndrome de excitação e depressão. Então, quais são as toxíndromes, né, que fazem midríase, né? São simpatomiméticos, por exemplo, a cafeína, a anfetamina, cocaína, essas drogas que estimulam o sistema nervoso central, né? Os anticolinérgicos, que é a atropina, escopolamina e alguns relaxantes musculares, e os alucinógenos centrais, por exemplo, igual LSD, mescalina, etc, tá bom? Aqui, gente, já começa a parte que vocês têm que começar a decorarem, tá? Entenderem, né? Por exemplo, a anfetamina faz o quê? Alucinógeno central faz o quê? Entendeu? A gente já está vendo, por exemplo, que esses agentes podem fazer midríase nas síndromes de excitação. Enquanto a miose, ela é encontrada, né, nas intoxicações pelos opioides, como, né, são os
derivados do ópio, como morfina, heroína, codeína, tá bom? Os sedativos hipnóticos, como os benzodiazepínicos, barbitúricos, o próprio álcool também é considerado um sedativo hipnótico que faz miose, né, na avaliação clínica. Os agentes colinérgicos, como os organofosforados, carbamatos e fisiostigminas, né, alguns medicamentos. E os agentes simpatolíticos, né? Simpatolíticos quer dizer que inibe o sistema nervoso simpático, né? Então fazem a quebra, entre aspas, da noradrenalina, adrenalina, então vai fazer o efeito contrário, né, ao sistema nervoso autônomo simpático, que é a depressão, né, que são os antipsicóticos e a clonidina, que são os principais representantes aí, né, desses agentes simpatolíticos. O nistagmo, ele pode ser encontrado em alguns agentes, assim, não tem classe, né, tanto agentes excitatórios como inibitórios. Então a gente pode ter nos barbitúricos, na carbamazepina, né, no lítio, no ácido valproico, até mesmo nos organofosforados e carbamatos, na quetiapina. Então são essas medicações mais psicotrópicas, né, e dos agentes, dos produtos tóxicos, né, agrotóxicos, os organofosforados, eles entram como agentes que fazem nistagmo. Na nossa prova caiu muitas questões de colocar em quadro clínico e dentro dos agentes qual não é responsável, por exemplo, que fazem nistagmo. Então você tinha que saber que daqueles agentes ali, qual não fazia nistagmo ou qual fazia nistagmo. Entendeu? Então assim, é importante vocês começarem a decorar, tá bom? Algumas coisas. Muita coisa dá para entender, mas muita coisa dá para ter que decorar também, né, desses nomes. Agora eu vou falar da nossa primeira síndrome, né, que é a síndrome colinérgica. A síndrome colinérgica, né, ela tem como base, então, o neurotransmissor acetilcolina. Isso aqui já foi questão de prova também, que a acetilcolina é degradada, né, pela acetilcolinesterase em ácido acético ou acetato mais colina, né? Isso aqui é só um esqueminha para a gente poder entender bem rapidinho que, né, quando ocorre despolarização, né, do neurônio, entra cálcio, não, influxo de cálcio. Isso vai fazer com que as vesículas de acetilcolina que estão armazenadas aqui dentro desse neurônio pré-sináptico sejam, né, liberadas aqui na fenda sináptica. A acetilcolina vai exercer, né, a ação dela nos receptores, né, pós-sinápticos, e aqui ela vai ser degradada pela acetilcolinesterase, né, e a colina ela vai ser reaproveitada para poder fazer novas acetilcolinas, né? Isso aqui é só um esqueminha para vocês entenderem e saberem que eles cobram isso aqui também, tá bom? Diante da síndrome colinérgica, né, a gente tem que lembrar que a acetilcolina, né, ela tem dois neurotransmissores diferentes, que são os neurotransmissores muscarínicos e dois receptores diferentes, né, os receptores muscarínicos e nicotínicos. Dentro dos receptores muscarínicos da acetilcolina, né, eles estão presentes no sistema nervoso autônomo simpático, né, e no sistema nervoso central, e são ativados via proteína G. O agonista, né, é muscarina, e o antagonista desse receptor, né, da acetilcolina é a atropina, que inclusive é o agente que a gente vai utilizar, né, em pacientes muito sintomáticos diante de uma síndrome colinérgica, né, que é o antagonista da síndrome. Esses sintomas muscarínicos são os principais diante de uma intoxicação, né, na síndrome colinérgica, e são os mais graves. Então, o paciente, por exemplo, que ingeriu carbamato, organofosforado, né, os sintomas muscarínicos eles vão ser muito mais graves do que os sintomas nicotínicos. E dentre esses sintomas muscarínicos, a gente encontra, né, elevação das secreções, o paciente faz muita broncorreia, uma sudorese generalizada, tá bom? Pode fazer celorreia, vai fazer bradicardia, vai fazer choque hipovolêmico, né, porque o paciente perde muito líquido, pode fazer diarreia e até fazer uma vasoplegia também, né, levando o paciente a um quadro de choque e tudo mais. Tá bom? Esses são os principais sintomas, né? São os muscarínicos. E os nicotínicos na síndrome colinérgica, eles estão presentes nesses esses receptores na placa motora. Então, no sistema, né, cardiovascular, por exemplo, né? Lá na placa motora do músculo. E tem como o agonista a nicotina, né? Por isso que são os receptores nicotínicos, e o antagonista como o curare. E eles são responsáveis por efeitos contrários ao que
que a acetilcolina faz nos receptores muscarínicos, né? Que é fazer uma taquicardia, hipertensão, tremores, ou seja, faz uma síndrome de excitação. Enquanto a ação da acetilcolina nos receptores muscarínicos faz uma síndrome de depressão, tá certo? Então, diferentemente do que se espera, né, diante da elevação da acetilcolina, que seria uma síndrome de depressão, né, a acetilcolina, quando satura os receptores muscarínicos, ela começa a agir nesses receptores nicotínicos. Então, a gente já pegou paciente intoxicado, por exemplo, por chumbinho, que é um carbamato, que ao mesmo tempo que o paciente ele estava fazendo um choque, né, ele estava tendendo depois a hipertensão, porque quando você satura os receptores muscarínicos, você acaba ativando os nicotínicos e pode ter esses efeitos contrários aí, né? Aqui onde são encontrados, né, os receptores muscarínicos, principalmente em glândulas, por isso que eles fazem, né, uma liberação secretiva muito grande, né? Por exemplo, olhos vai ter lacrimejamento, trato gastrointestinal vai ter diarreia, sistema respiratório vai ter broncorreia e vai fazer um colapso do sistema cardiovascular, né, como hipotensão e choque. Já os receptores nicotínicos, igual eu falei anteriormente também com vocês, ele está presente no sistema cardiovascular e no sistema musculoesquelético, né? E fazem a ação contrária aos receptores muscarínicos. É o mesmo neurotransmissor atuando em receptores diferentes, fazendo ações diferentes, né? E os receptores muscarínicos e nicotínicos, eles são encontrados ambos, né, no sistema nervoso central. Então, por isso que o paciente ele pode tanto convulsionar, ele pode ficar agitado no primeiro momento e depois rebaixado, tá bom? Por conta dessa ação no sistema nervoso central. Os principais agentes, né, então, de uma síndrome colinérgica, eu já comentei com vocês que a gente pode citar, né, os organofosforados, os inseticidas carbamatos, e o principal exemplo é o chumbinho, né, e alguns medicamentos como a neostigmina e fisoxigmina. E os carbamatos e organofosforados, eles elevam, né, a acetilcolina ao inibirem, né, a ação da acetilcolinesterase, ou seja, naquela fenda sináptica que eu mostrei para vocês anteriormente, a inibição, né, da acetilcolinesterase vai fazer com que você tenha um acúmulo de acetilcolina aqui na fenda sináptica, né, e ela vai atuar, vai ser um efeito mais intenso dela, né, na ação no receptor. Então, a gente pode chamar essa síndrome de colinérgica ou anticolineesterásica, né, pelos carbamatos e organofosforados. Só lembrando que é um adendo, e isso aqui é importante, que os inseticidas organofosforados, eles fazem uma inibição da acetilcolinesterase mais intensa, uma inibição, né, mais estável, né? Ou seja, então o paciente ele costuma ter clínica de síndrome colinérgica durante mais tempo, né? Ao longo de alguns dias ou até semana, tá? Já os carbamatos, eles fazem um quadro clínico mais intenso, mas a ligação dos carbamatos, né, ao inibir a acetilcolinesterase, ela é mais fraca, né? Ou seja, você, logo no princípio, você tem uma ação muito forte, uma síndrome colinérgica muito intensa, né, dependendo da quantidade ingerida também, mas isso tende a se resolver ao longo dos primeiros dias da intoxicação, diferentemente dos organofosforados, que tendem a fazer uma inibição mais estável da acetilcolinesterase, tá bom? Isso aqui é importantíssimo vocês terem noção. O quadro clínico, então, né, da síndrome colinérgica vai depender do aparelho que a acetilcolina está agindo, né? Então, no aparelho respiratório, a gente vai ter hipersecreção brônquica, que vai ter crepitação no exame físico, você pode fazer broncoespasmo também, fazer sibilância, rinorreia, dispneia, o paciente, né, todo encharcado vai começar a desaturar. No aparelho cardiovascular, a gente tem bradicardia e hipotensão. No trato gastrointestinal, a gente pode ter diarreia, dor abdominal, cólicas, vômitos. Nos olhos, né, a gente vai ter miose, porque lembrando, né, que a acetilcolina está envolvida com a síndrome de depressão, né? Então o paciente faz miose, turvação visual, ou no sistema nervoso central, né, naqueles receptores muscarínicos e nicotínicos, o paciente pode fazer um quadro irritativo logo no primeiro momento, né, uma agitação psicomotora, e pode atuar em glândulas também, provocando celorreia e uma sudorese generalizada, tá certo? Nos sintomas nicotínicos, a gente já falou um pouquinho também, né? No músculo esquelético a gente pode ter fasciculações, cãibras, fraqueza e tremores. E no sistema cardiovascular a gente vai ter taquicardia, hipertensão e palidez, né, cutânea.
reforçando, né, então, que os sintomas mais graves colinérgicos são os sintomas muscarínicos. É isso aqui que mata o paciente, tá bom? É a síndrome depressiva provocada pela acetilcolina. E os sintomas centrais, né, do sistema nervoso central da acetilcolina é a confusão mental, torpor, ataxia, o paciente fica inquieto, uma apatia, pode ter convulsão e levar a coma também. O manejo da síndrome colinérgica, né, a gente vai fazer a descontaminação, se for em tempo hábil, né? No caso dos organofosforados e carbamatos, se em tempo hábil, a gente vai fazer doses seriadas de carvão ativado, né? Vai fazer 50 gramas, 4 horas 25 gramas, depois de 4 horas mais 25 gramas de carvão ativado, certo? Então, muito importante que serão essas doses seriadas de carvão, porque o carbamato e o organofosforado, eles fazem recirculação interhepática, né? Eles são absorvidos pelo organismo, excretados pela bile e reabsorvidos ali, né, naquele conteúdo biliar. Então, a gente fazendo as múltiplas doses, a gente consegue neutralizar, né, fazer a descontaminação dessa bile. E só reforçando que múltiplas doses de carvão ativado é considerado como medida de eliminação, tá bom? Para esse caso. Sintomático suportivo sempre, né? Suporte clínico, e a gente pode lançar a mão do antagonista da acetilcolina, né, que é a atropina, e ela só vai ser usada, né, na vigência dos sintomas colinérgicos muscarínicos, que é a síndrome depressivas. Então, a gente vai fazer, como que a gente vai fazer, né, a atropina? A gente vai começar fazendo 10 ampolas de 0,5 mg ou 20 ampolas de 0,25 mg por ml endovenoso, né? E a gente vai dobrando a dose, caso permaneçam os sintomas, a cada 5, 10 minutos. Então, fez a primeira dose, reavalia. Se o paciente ainda se mantém muito secretivo, muito rebaixado, ainda muito miótico, fazendo sudorese generalizada, você pode dobrar a dose, por exemplo, fazendo 20 ampolas. Se não funcionar, na sua reavaliação em 5 a 10 minutos, 40 ampolas. Se não funcionar, 80 ampolas. E assim sucessivamente. Tem que ir dobrando dose mesmo. É muita ampola que às vezes a gente gasta, tá bom? E até quando a gente vai atropinizar esse paciente, né? Até a secagem completa das secreções, né? Até o paciente apresentar um rubor facial, que é um sinal de atropinização também. Até a frequência cardíaca atingir 160, né? E o nosso objetivo na síndrome colinérgica, usando a atropina, é manter a frequência cardíaca acima de 80, porque o paciente pode fazer bradicardia sintomática, fazer arritmia, né? E parada cardiorrespiratória, tá bom? A frequência cardíaca acima de 160 contraindica a gente fazer atropina, tá? Quando a gente está fazendo, a frequência passou de 160, tem que parar e reavaliar o paciente, tá bom? E o antídoto, né, o antagonista é a atropina, e o antídoto seria a pralidoxima, que atuaria diretamente, né, no agente intoxicante. Mas a gente não tem no serviço, a gente não tem nem aqui no Brasil, né, até então. A gente não costuma fazer. Então, né, agora continuando, a gente vai falar da síndrome anticolinérgica, né? Então, a síndrome colinérgica a gente entende, né? E a síndrome anticolinérgica é a anticolina, né? Então, vai ter os efeitos de inibição da ação da acetilcolina, provocando, então, um quadro de excitação, né? Então, o raciocínio é meio como se fosse o contrário da síndrome colinérgica, tá bom, gente? Vai fazer o antagonismo, né, da acetilcolina nos receptores muscarínicos, né, principalmente. E quais são esses agentes, né, anticolinérgicos? É a atropina, que inclusive, né, é o nosso antagonista da síndrome colinérgica, a escopolamina e patrópio, né, que são os principais aí que a gente vê no dia a dia, tá bom? A síndrome anticolinérgica, né, os principais agentes dela são os alcaloides beladonados, como a atropina, né? Então a atropina é extraída de uma planta, tá bom? Os antiespasmódicos, como a escopolaminas, antihistamínico, como o dimetilidrinato e a prometazina, pode fazer síndrome anticolinérgica, antiparkinsonianos, como o biperideno, antipsicóticos, como a chlorpromazina e a quetiapina, antidepressivos tricíclicos, né, nortriptilina, amitriptilina e alguns miorrelaxantes como a ciclobenzaprina, tá bom? Eles são responsáveis, né, por fazer síndrome anticolinérgica. Os principais exemplos, né, aqui a gente tem alguns cogumelos, que é
aqueles famosos cogumelos alucinógenos, né, atuam no sistema nervoso central, deixando o paciente muito agitado, fazendo, né, o paciente ter alucinações visuais e auditivas, tá bom? Algumas plantas, né, como os alcaloides beladonados, como a Datura SP, que é aquele famoso chá de trombeta, né, que deixa um paciente também muito excitado, quem faz uso, né, abuso dessas substâncias, tá certo? E alguns cogumelos, igual eu já falei anteriormente também, né. Então, o principal representante das plantas é a Tropa belladonna e a Datura SPP, tá bom? O quadro clínico, então, de uma síndrome anticolinérgica, né? Se a síndrome colinérgica ela faz miose e rebaixamento, a síndrome anticolinérgica ela vai deixar o paciente excitado, né? Vai fazer uma síndrome de excitação. Então, vai fazer midríase não reativa e, por conta disso, o paciente vai ter fotofobia, diplopia, né? Na pele e nas mucosas, né? Enquanto a síndrome colinérgica ela deixa o paciente úmido, encharcado, aqui a pele vai estar seca, quente, o paciente vai ter rubor facial, vai estar com temperatura corporal elevada, com todas as mucosas secas. No trato gastrointestinal, a síndrome colinérgica faz, né, diarreia, aumento das secreções. E aqui ela vai fazer constipação, redução dos ruídos hidroaéreos, distensão abdominal, a síndrome anticolinérgica. No aparelho, no trato, né, geniturinário, vai fazer retenção urinária, globo vesical palpável, às vezes um exame físico a gente encontra até bexigoma. No aparelho cardiovascular, né, vai fazer taquicardia, hipertensão, arritmia, aparelho respiratório, taquipneia, e no sistema nervoso central vai fazer agitação psicomotora, alucinações auditivas, visuais, olfativas, delírio, convulsões e coma, igual eu já falei anteriormente, né, dos pacientes que fazem chá dessas plantas como alucinógenos, tá bom? Como drogas de abuso. E no sistema neuromuscular, né, vai fazer mioclonia e pode até fazer lesão muscular, né, fazendo rabdomiólise e injúria renal aguda. Tem até nos slides que está disponível no site para vocês. Isso aqui é muito legal para vocês entenderem, tá bom? Uma síndrome anticolinérgica, né? A gente tem essa regrinha que é clássica, né? Então, diante de uma síndrome anticolinérgica, o paciente vai ficar vermelho como uma beterraba, traz a hexabone, né, que é seco como um osso, seca todas as secreções. Pode ficar louco varrido pela alteração do sistema nervoso central com as alucinações, completamente cego pela midríase não reativa, né? Então o paciente tem dificuldade visual e o paciente vai ficar quente também, né? Quente como um inferno. Isso aqui mesmo para vocês nunca esquecerem também, né? A síndrome anticolinérgica ela é bem clássica, assim, vocês vão ler o caso clínico, vocês vão saber do que se trata, tá bom? Só tem que lembrar dos agentes, né, que causam, porque às vezes eles perguntam qual dos agentes não é responsável pela clínica apresentada pelo paciente. Então vocês têm que ter mais ou menos noção, né, dos medicamentos e das substâncias que causam essa síndrome, tá bom? Igual tá nesse slide aqui. O manejo da síndrome anticolinérgica, né? A gente pode fazer descontaminação. Nesse caso, o carvão ativado vai ser em dose única, né? Quando está em tempo hábil. E porque não recircula, né? Geralmente esses medicamentos, tá bom? E aqui o tempo hábil ele é discutido porque, como ele faz redução do trânsito gastrointestinal, a gente pode até considerar fazer carvão ativado em até 2 horas, né? Porque como faz a diminuição dos movimentos, o peristaltismo, o agente toxicante fica ali no organismo, né? Caso de ingesta, por mais tempo. Então a gente pode aumentar esse tempo de descontaminação em até 2 horas, tá bom? Vai fazer sintomáticos suportivos, né, com medidas físicas, né, compressas geladas para aliviar, né, a elevação da temperatura corporal. Se o paciente estiver muito agitado, a gente pode fazer sedação, né, com benzodiazepínico. E a gente pode fazer também a sondagem caso o paciente apresente né, bexigoma. Igual a gente falou, faz vasoconstricção, né, do esfíncter ali da uretra e o paciente acaba não conseguindo fazer xixi, né, e fazendo um bexigoma. E o antídoto, né, da síndrome anticolinérgica é a fizostigmina, né, que é um agente responsável por fazer síndrome colinérgica, né, quando a gente viu lá atrás. Mas aqui ela serve como antídoto da síndrome anticolinérgica, tá bom?
Agora, essa síndrome cai muito, foi uma questão muito difícil na nossa prova, porque eles brincaram muito com os conceitos, tá bom? E tem que saber tudo certinho, assim. Não é tão difícil para entender, mas lá na hora, dependendo do joguinho de palavras que eles fazem, né, pode acabar confundindo vocês um pouquinho, tá bom? Então, bastante atenção para essa síndrome aqui, que é a síndrome da meta-hemoglobinemia tóxica, né? O conceito dessa síndrome é a conversão da hemoglobina, né, em meta-hemoglobina. E o que é a hemoglobina normal, né? A hemoglobina normal, ela possui o ferro na sua forma, né, de ferro ferroso, que é o ferro oxidado em 2+. Só que na síndrome da meta-hemoglobinemia, esse ferro 2+, ele é oxidado para ferro sérico, né? Que é o ferro 3+, por alguns agentes tóxicos. Então, com isso, você vai reduzir, né, a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, tá bom? E o oxigênio que já está grudado na hemoglobina, ele vai sentir uma dificuldade de ser liberado para os tecidos. Então, vai deslocar a curva de dissociação da hemoglobina e do oxigênio, né, para a esquerda. Por quê? Você tem hemoglobina e oxigênio. A dissociação seria para a direita se fosse hemoglobina normal, liberando o oxigênio. Porém, como a gente não consegue liberar o oxigênio que está ligado na hemoglobina, você acaba acumulando muita hemoglobina com oxigênio. Então, você acaba desviando a curva de dissociação da hemoglobina para a esquerda, tá? Isso aqui cai muito, tá bom? E a gente tem, né, é importante lembrar, 2% de metahemoglobina na nossa circulação normalmente, tá bom? Fisiologicamente. Então, aqui só um esqueminha para vocês entenderem, né, que a hemoglobina que tem o ferro 2+, ela é oxidada, né, por alguns agentes tóxicos em meta-hemoglobina, né, que é com a presença do ferro 3+, deslocando a curva de dissociação da hemoglobina para a esquerda, reforçando isso aqui, reduzindo a hemoglobina livre para transporte, então a gente vai ter cianose, que é a principal característica da síndrome de meta-hemoglobina, tá? Você não consegue liberar oxigênio para os tecidos, então o paciente vai ficar cianótico, né? Não vai ter esse aporte de oxigênio. E ele aumenta, né, justamente por aumentar a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, né? Tem dificuldade de ligar o oxigênio na hemoglobina e o oxigênio que já está ligado, ele sente uma dificuldade para ser liberado. Então acaba complicando o quadro, o paciente acaba fazendo uma dessaturação muito importante, tá bom? No nosso organismo, por que então que a gente só mantém ele na homeostase 2% de metahemoglobina, né? Já que a gente toma tantos no nosso dia a dia a gente está exposto a tantos agentes oxidantes, então por que o nosso corpo ele não desregula e faz muita metahemoglobina? Porque naturalmente a gente tem dois mecanismos, né, que são o mecanismo antioxidante e o mecanismo do sistema redutor, que faz a conversão, né, da metahemoglobina que eventualmente o nosso organismo faz em hemoglobina normal, né, que é com ferro 2+, faz essa redução, tá bom? E os principais representantes, né, do mecanismo antioxidante da redução é o ácido ascórbico e a glutationa, e do mecanismo redutase, né, que é o NADP e o NADH. Eles são os mecanismos do nosso organismo fisiologicamente, né, que fazem a redução da metahemoglobina em hemoglobina normal, tá bom? É por isso que a gente consegue manter o equilíbrio, né, e manter a nossa saturação normal, tá certo? As causas de metahemoglobinemia tóxica, a gente pode ter causas hereditárias, né, como defeitos na formação da hemoglobina mesmo, tá bom? E como a presença de metahemoglobina predominante em relação à hemoglobina A, né, que é a nossa normal, né, do adulto. Ou o paciente ele tem um déficit desse sistema NAD, tá bom? Ou seja, se você tem um déficit do sistema NADH, né, redutase, que é representado pelo NADP e NADH, você vai ter um problema, né, para reduzir a sua metahemoglobina. Então você acaba formando muito metahemoglobina, né, justamente por esse defeito genético aqui no sistema redutase, né? E RNs menor de 4 meses também eles tendem a fazer mais metahemoglobina, tá certo? E dos fatores adquiridos, né, principalmente os responsáveis, né, pelas síndromes de metahemoglobina que a gente encontra no PS, são os anestésicos locais e tópicos que desencadeiam,
os antibióticos, né, sulfametoxazol, trimetoprim, as sulfas de uma forma geral, tá bom? Pacientes que fazem tratamento para hanseníase fazem uso da dapsona, tá bom? A anilina, que é aquele corante utilizado, né, em bolo de aniversário, em bolo de padaria, ela pode desencadear, né, a síndrome de methemoglobinемia tóxica para quem já tem uma predisposição. A cloroquina, nitritos, nitratos, né, antineoplásicos também, e até mesmo paracetamol, né? Além da toxicidade intrínseca dele, ele pode fazer síndrome de methemoglobinемia tóxica também, mas é bem raro, tá bom? Aqui, né, a gente vai ver que de acordo com o percentual de methemoglobina, a gente vai ter, né, algumas manifestações clínicas, né, de 0 a 2 a 3% é o nosso fisiológico, né, a gente vai estar sintomático, entre 3 a 15% de methemoglobina, ou seja, né, aqui a gente já tem um problema, né, a gente vai encontrar cianose como principal característica, né, o principal dado clínico que aparece para a gente é cianose, então se atentar muito isso na prova, tá bom? Então, se aparecer cianose, já puxa um alerta, tá bom? De 15 a 20%, cianose, sangue mais achocolatado, mais escurecido, né? De 20 a 50%, o paciente pode ter dispneia, cefaleia, ter um quadro de desconforto, fazer vestigem, alguns episódios de síncope. De 50 a 70% de methemoglobina, o paciente pode convulsionar, fazer choque, arritmias, tá bom? E maior que 70% é incompatível à vida, o paciente vem a óbito, tá bom? Sempre quando a gente se encontra, né, diante de um paciente cianótico, a gente tem que puxar a setinha também, né, na história clínica, que direcione, né, para alguma emergência cardiopulmonar. É um paciente que tem algum defeito cardiovascular, tem algum defeito de septo, né, DSA, DSV, defeito septo ventricular ou atrial, que está fazendo, né, essa cianose. Então a gente tem que utilizar como diagnóstico diferencial, tá bom? Aqui tem algumas imagens, né, para vocês verem. Aqui é um sangue que tem muita methemoglobina, né? Aqui é um percentual menor de methemoglobina no sangue. Aqui é uma gotinha de sangue normal. Esse aqui é o famoso sangue achocolatado, tá bom? Aqui a cianose, né, de extremidades, pode fazer cianose central também, tá bom? O diagnóstico dessa síndrome, né? O primeiro passo é você pensar na síndrome de methemoglobina, né? Que é a história de cianose, estabelecer os diagnósticos diferenciais cardiopulmonares que a gente já falou. E quando a gente vai suspeitar, então, o paciente que está apresentando uma cianose central, mas uma leitura baixa, né, no oxímetro de pulso, tá bom? E só que na gasometria desse paciente, a gente vai encontrar uma alta PO2, né, pressão de oxigênio, e uma saturação de O2 normal. Ou seja, a saturação periférica do paciente com oxímetro, né, de pulso vai estar muito alterada, enquanto a saturação normal, né, das concentrações de oxigênio no sangue dele vai estar normal, tá bom? Então, isso é explicado, né, justamente pelo fato de você reter esse oxigênio grudado, né, na hemoglobina. Você tem o oxigênio, mas ele não é disponibilizado para os tecidos, né? Então, o sangue você acaba aumentando a saturação e a pressão de oxigênio, mas os tecidos eles não recebem esse oxigênio, ele fica ali no sangue, né? Então, a gente tem essa divergência, né, entre o exame laboratorial e o exame que a gente faz, né, com o oxímetro de pulso aí. E além disso, né, dessa cianose, dessa de saturação, a gente pode encontrar também, né, confusão mental, né, o paciente vai estar mal perfundido, né, dispneia, cefaleia, quadro de vertigem, pode até ter convulsão, como e levar a óbito, igual a gente discutiu anteriormente, de acordo com o percentual dessa methemoglobina, tá bom? O que é importante para a gente também dar o diagnóstico, né, além desse quadro clínico, a gente pode solicitar uma cooximetria, né, que avalia os diferentes tipos de hemoglobina no sangue e suas concentrações. E é a partir daqui que a gente consegue definir o percentual, né, de meta-hemoglobina que esse paciente tem, tá bom? O tratamento, né, ele é feito com descontaminação, se tem tempo hábil, né, descontaminação gastrointestinal, se for o caso. Se menor que 30%, né, o seu resultado da oximetria de methemoglobina, a gente só oferece um suporte clínico, né, claro que a gente vai internar o paciente, ficar em observação ali clínica, tá bom? E a gente espera uma resolução espontânea em 24 a 72 horas, tá bom? Só que se esse paciente ele aumentar esse percentual de methemoglobina, né, ficar maior que 30%,
ou for maior que 20% e o paciente estiver muito sintomático, muito cianótico, muito espineco, com confusão mental, a gente pode utilizar o antídoto, né, que é o azul de metileno 1% EV, tá certo? Que é o antídoto da síndrome da methemoglobinемia tóxica, tá bom? E as indicações são essas aqui que a gente já conversou. Há uma rápida melhora, né, quando a gente utiliza o azul de metileno, só que a gente não pode utilizar ele à torta e direito, porque ele aumenta, né, o risco de fazer anemia hemolítica. Pensa, o paciente já está cianótico, né, já tem um distúrbio ali do fornecimento de oxigênio para os tecidos. Imagina se esse paciente abre um quadro de anemia hemolítica associado, né? Então a gente acaba tendo a piora do quadro clínico, tá bom? Ele pode piorar então a cianose justamente por fazer essa anemia hemolítica, pode ficar ainda mais dispneico porque vai ter ainda menos hemoglobina saturada para ele receber nos tecidos, tá bom? Então não é para qualquer um que a gente vai fazer azul de metileno, apenas para essas indicações aqui, tá bom? Agora, saindo da síndrome, né, de methemoglobinемia tóxica, a gente vai falar um pouquinho da síndrome narcótica, né? É uma síndrome bem rapidinho, uma síndrome que vocês conseguem pegar rápido também, tá bom? Síndrome narcótica, ela vai se relacionar com aquela síndrome de depressão, né, que a gente já discutiu anteriormente, só que ela é relacionada com os opiáceos, né? Como a morfina, a codeína, tá bom? E que são agentes anestésicos, né? E são os agentes analgésicos também mais potentes. Tá certo? Então, as características, né, da síndrome narcótica, a gente tem que lembrar que no organismo isso aqui não caiu pra gente, tá bom? Mas é importante vocês terem mais ou menos uma noção, né? Que assim como nas outras síndromes que a gente tem receptores diferentes, né? Para o mesmo neurotransmissor aqui também a gente tem receptores diferentes, como o MIO, CAP e o delta. O MIO, ele é presente, né, no sistema nervoso central, que esses agentes aqui, né, quando atuam no sistema nervoso central, atuam nesses receptores MIO. Analgesia a nível medular, né, feitos pelos receptores kappa da síndrome narcótica, e delta são os receptores periféricos, tá bom? Desses derivados do ópio. Qual é a ação, né, da síndrome narcótica? Esses receptores, né, eles são acoplados a uma proteína G, que vai abrir canal de cálcio, né, e vai inibir os canais vai abrir os canais de potássio e vai inibir os canais de cálcio, né? O que vai levar a uma hiperpolarização celular, tá bom? E vai provocar, né, então, um quadro de menor propagação, né, do potencial de ação neuronal, vai diminuir a excitabilidade do paciente e vai diminuir, né, a liberação de neurotransmissores que podem está relacionado, né, com uma síndrome mais excitativa, né? Então vai reduzir esses neurotransmissores, ou seja, faz tudo que deprime o paciente, né? Então o paciente vai ficar muito comatoso, vai provocar um efeito inibitório muito intenso, tá bom? Dentro da síndrome narcótica, né, a gente tinha alguns agentes, não precisa decorar, pelo menos na nossa prova não me lembro de ter caído, tá bom? Por exemplo, quais são os derivados naturais, sintéticos, semiderivados sintéticos. Então, isso aqui não precisa decorar as classes, mas vocês precisam ter noção, né, de que a síndrome narcótica, então, ela vai estar associada, né, com ópio, né? Ou tintura de ópio, a morfina e a codeína que a gente já falou que são derivados. Papaverina também é um agente que pode provocar síndrome narcótica, tá bom? O próprio fentanil, né, utilizado para sedação, né, antes de intubação orotraqueal. A metadona, mepiridina são os principais encontrados aí, né, no mercado, que podem fazer síndrome narcótica. E de drogas, né, a gente pode encontrar principalmente a heroína aí, né, como responsável por fazer síndrome narcótica também, como droga de abuso, tá bom? E o antagonista, né, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que eu esqueci de falar, que pode ser a naltrexona ou naloxona, né, ou naloxone, que é o principal encontrado, né, na nossa prática. Então, quadro clínico de uma síndrome narcótica, vocês já entenderam então, que faz um efeito inibitório, logo vocês podem pressupor, né, ao que vai levar. Né? Ou seja, o paciente vai apresentar, né, uma depressão respiratória, uma depressão neurológica, o paciente vai ficar sonolento, comatoso, pode ter alguns distúrbios psíquicos e sensoriais também. Isso aqui é questão clássica, tá? Falou de miose puntiforme, né?
que faz a contração aqui da pupila, ela fica bem fininha em relação à pupila normal, e geralmente essa pupila aqui não é reativa, tá bom? Fica muito assim, muito, é como se fosse um pontinho mesmo. Vocês podem pensar, né, no paciente rebaixado em síndrome narcótica, tá bom? É bem clássico. E além disso, né, da alteração pupilar, ele pode apresentar náuseas e vômitos, principalmente aqueles pacientes que fazem uso de morfina, reclamam muito, né, de desconforto gastrointestinal, náuseas, tá bom? Pode evoluir com hipotensão, bradicardia, em alguns casos pode até fazer taquicardia também, e pode fazer rabdomiólise, tá bom? E evoluir com injúria renal aguda, tá bom? O tratamento diante de uma síndrome narcótica. Você estabeleceu o diagnóstico de síndrome narcótica, qual o tratamento que você pode ofertar para esse paciente, né? Suporte, principalmente é o que vai salvar a vida do paciente, tá bom? E carvão ativado dose única, né? Lembrando das indicações do carvão que a gente já discutiu ao longo até agora, né? Tem que ter o tempo hábil, tudo certinho, tá bom? Até 1 hora. E o antagonista da síndrome narcótica é o naloxone, né, o naloxona, que é utilizado para pacientes, né, muito comatosos, muito sintomáticos, tá bom? Aí a gente pode lançar a mão do naloxone. Não é usado para todos os pacientes, né, igual eu já falei, apenas os comatosos, pacientes com depressão respiratória, por agir somente no sistema nervoso central, tá bom? O naloxone, então, ele vai resolver os sintomas, né, centrais. E é o que faz agravar, né, o paciente com síndrome narcótica, é a depressão também do sistema respiratório, né? Vai lá no centro respiratório, além da depressão neurológica, faz depressão no centro respiratório também, levando o paciente à apneia, tá bom? E parada, né? Consequentemente. Agora, mudando, falando um pouquinho da síndrome sedativa hipnótica, né? As características dessa síndrome. Ela é muito semelhante à síndrome narcótica, né? E ela é vinculada a agentes inibidores, né, mediados pelo neurotransmissor GABA. Então, vocês têm que ter noção, né, de que o GABA no sistema nervoso central, ele faz esse efeito sedativo e hipnótico, né? Ou seja, o paciente fica mais sonolento, mais rebaixado, por justamente fazer uma inibição. Tá? O GABA ele é originado, né, do glutamato, que é um aminoácido que vai sofrer a ação de algumas enzimas, né, como a glutamato descarboxilase, que vai dar origem ao GABA no sistema nervoso central, tá bom? Isso aqui pode cair para vocês também, tá? Qual é o aminoácido que dá origem ao GABA e qual a enzima envolvida, tá bom? Várias substâncias e medicamentos, né, agem provocando esses efeitos inibitórios, né, através desse neurotransmissor GABA, consequentemente, né, levando a síndrome sedativa hipnótica, tá bom? Dentre esses agentes, né, nós podemos encontrar os benzodiazepínicos, os barbitúricos e até mesmo o álcool etílico, tá bom? Eles fazem depressão, né, do sistema nervoso central através do neurotransmissor GABA. Só que através do neurotransmissor GABA, eles têm sítios de ligação diferentes. Então, olha só, aqui, né, é um canal, né, de celular, e aqui ele é mediado por GABA, tá bom? E a gente encontra nesse canal o sítio de ação do etanol, o sítio de ação dos benzodiazepínicos, dos barbitúricos e alguns neuroesteroides endócrinos também produzidos pelo corpo, né? Então, assim, dependendo do sítio de ação, a gente vai ter ativação, né, desse canal, né, que é cloreto dependente. Ou seja, quando, por exemplo, o benzodiazepínico você liga aqui no sítio de ação, é no mesmo canal em sítios de ação diferentes, né, como vocês podem ver. Ele provoca um influxo, né, de cloreto, fazendo uma hiperpolarização desse neurônio e provocando sintomas, né, de rebaixamento do nível de consciência, sonolência, né, torpor, depressão respiratória também, só que menos grave do que na síndrome narcótica, bradicardia, hipotermia, pode levar até a convulsões também, tá bom? E agora a gente citou, né, os três, benzodiazepínico, barbitúrico e álcool, e a gente vai falar de cada um especificamente, tá bom? Aqui a gente já entendeu que ele atua no mesmo neurotransmissor, que é GABA, né, que é o comum para os três, e que ele faz depressão, independentemente se é por benzodiazepínico, barbitúrico ou álcool, tá bom? Quanto aos benzodiazepínicos, né? As classes, a gente tem o clonazepam, o alprazolam, promazepam, nitrazepam, esses que terminam com PAM, tá bom? Tem que lembrar disso na prova, tá bom?
eles vão se ligar, né, em alguns sítios daquele receptor de cloreto que a gente já mostrou no slide anterior, aumentando a ligação do GABA, né, nesse receptor celular, aumentando o influxo de cloreto, né, fazendo hiperpolarização celular, igual a gente já discutiu, tá bom? Isso aqui cai também, tá? Que os benzodiazepínicos, eles são drogas muito seguras, né, porque ele possui um elevado índice terapêutico, ou seja, a dose para ele causar mal para o organismo, né, fazendo depressão respiratória grave, por exemplo, deve ser muito alta, tá bom? Então ele tem um elevado índice terapêutico, isso aqui cai na prova, tá bom? E quais são os usos, né, dos benzodiazepínicos? Eles são utilizados, né, como medicamentos para controlar a ansiedade, né, para fazer sedação dos pacientes também, como um agente hipnótico, relaxante muscular e até mesmo anticonvulsivante, tá bom? A associação, né, dos benzodiazepínicos com barbitúrico e etanol provocam a potencialização do efeito, uma vez que eles atuam em sítios diferentes, né, acaba aumentando o efeito do GABA nesse receptor aqui, aumentando, né, a hiperpolarização celular e provocando uma depressão maior, tá bom? Do sistema nervoso central. O uso crônico, né, dos benzodiazepínicos, eles podem desenvolver tolerância, né, o paciente ele fica viciado, né, e por isso a gente não pode prescrever benzodiazepínicos de forma muito prolongada, tá certo? E além disso, né, ele desencadeia síndrome de abstinência também naqueles pacientes de longa data, né, que fazem o seu uso. E a síndrome de abstinência ela é caracterizada, né, por uma disforia, uma ansiedade, o paciente ele fica agitado, inquieto, tem insônia, pode ter vertigem, ter redução do apetite, tá bom? Ficar nauseado, apresentar vômitos. Então eles podem colocar um quadro na prova, né, de paciente que faz o uso de benzodiazepínico, foi tirado, apresenta alguns sintomas, né, e que caracterizam, por exemplo, a síndrome de abstinência. Vocês têm que saber reconhecê-la, tá bom? Agora a gente vai falar dos barbitúricos, né, que são os agentes anticonvulsivantes. O principal representante é o fenobarbital, a gente pode encontrar também o pentobarbital, tá bom? Eles também vão se ligar naquele canal lá, né, que é GABA dependente, tá certo? No sistema nervoso central. E ele provoca a abertura daquele canal e o influxo de cloreto por mais tempo. Ou seja, os barbitúricos eles são agentes sedativos hipnóticos que têm um baixo índice terapêutico. Eles fazem esse joguinho, né, entre barbitúrico e benzodiazepínico, tá bom? Aqui os barbitúricos eles têm baixo índice terapêutico, tá? Ou seja, doses pequenas deles pode provocar um efeito inibitório duradouro, depressão do sistema nervoso central, levar a coma e até mesmo óbito, tá bom? Eles liberam metabólitos ativos também, que eles ficam recirculando, né? A gente já falou da recirculação lá quando a gente falou de síndrome colinética, carbamato e organofosforado. Aqui os barbitúricos, eles recirculam também, pode fazer como cíclico, né? Ou seja, o paciente acorda, dorme, fica vigil, deprime. Então o paciente ele fica oscilando, tá bom? São agentes inibitores do sistema nervoso central, igual eu já falei, do centro respiratório, né? Só reforçando aqui. Às vezes eu falo antes, né? Mas já está escrito aqui embaixo, só para reforçar, tá bom? E o coma é o principal agente, né, das intoxicações agudas provocadas pelos barbitúricos, tá bom? Então, só lembrando do joguinho. Benzodiazepínico, elevado índice terapêutico, drogas mais seguras. Barbitúricos, baixo índice terapêutico ou janela terapêutica, né? E provoca coma e efeitos mais prolongados, tá bom? Agora o etanol, né? Ele exerce um efeito ansiolítico e sedativo no organismo, tá bom? Eles vão se ligar, né, naqueles receptores também de cloreto, dependente de GABA, igual a gente já viu. A mesma coisa do barbitúrico e benzodiazepínico, tá bom? Só que caiu uma questão na nossa prova, eu não lembro como, mas ela abordava a síndrome alcoólica fetal em uma das alternativas. Eu não lembro se era a alternativa correta, né? Mas é importante puxar a setinha que a toxicidade, a gente tem a toxicidade aguda do álcool, né? Mas ele faz essa toxicidade crônica, que é representada pela síndrome alcoólica fetal, tá bom? Que pode provocar abortos espontâneos, né? RN de baixo peso, malformações labiais, lábio leporino, retardo mental. Então, isso aqui são características, né, da síndrome alcoólica fetal.
provoca também dependência, né, assim como os benzodiazepínicos e barbitúricos, tá bom? E evolui com, né, confusão, desorientação, o paciente ele pode ter delírio, convulsão e até mesmo entrar em coma alcoólico, tá bom? Intoxicações agudas. Principalmente quando você associa, né, o etanol, por exemplo, com um benzodiazepínico ou com um barbitúrico, né, que é muito grave, que acaba potencializando muito a ação inibitória, tá bom? O tratamento da intoxicação aguda, né, a gente vai fazer para o etanol lavagem gástrica, tá bom? Lembrando que carvão ativado não absorve, né, o etanol, né, os hidrocarbonetos, mas suporte clínico, né? E a gente pode ofertar também tiamina, né, que é a vitamina B1 para o paciente, e a gente pode ver na HGT também, né, já que o álcool ele inibe, né, a gliconeogênese, se esse paciente não está fazendo hipoglicemia, né? Então o paciente ele pode estar comatoso justamente por um quadro hipoglicêmico, então tem que ser um diagnóstico diferencial, tá? Sempre pedir uma HGT pelo menos para avaliar a necessidade de reposição com solução glicosada. Tá bom? O álcool também ele provoca, né, a abstinência, provoca a dependência, igual a gente já discutiu. E a gente pode tratar, né, a abstinência. Isso aqui não caiu não, tá? Mas só para vocês saberem, né? Geralmente a gente utiliza inibidores da recaptação de serotonina mesmo, tá bom? A gente tem drogas também, né, como inibidores da desidrogenase, né? A gente pode utilizar naltrexona e camprosato também como tratamento da abstinência. Agora a gente vai falar de uma outra síndrome, né? A síndrome extrapiramidal, tá certo? Esse slide que vocês têm também lá nas aulas é muito legal, assim, que dá para vocês entenderem de uma forma mais simples, né? A síndrome extrapiramidal. A gente viu, agora mudando um pouquinho de conversa, né? Que até então a gente falou da acetilcolina como agente inibitório, né? Que faz uma síndrome de inibição. Porém, no corpo estriado, né, lá no nosso sistema nervoso central, que faz o equilíbrio da ação muscular, a acetilcolina ela é um neurotransmissor que provoca a estimulação, enquanto a dopamina ela é um neurotransmissor que vai provocar inibição. Então, isso aqui geralmente tem equilíbrio, né? Efeitos inibitórios e estimulatórios, provocando nosso equilíbrio, né? Nossa homeostase do sistema muscular, tá bom? E o que acontece na síndrome extrapiramidal? Geralmente é associada com algum medicamento que inibe a ação, né, da dopamina, ou seja, se a dopamina ela provoca a inibição no corpo estriado, você vai inibir ela, você vai abrir caminho para a acetilcolina estimular. Ou seja, a gente vai ter uma hiperestimulação muscular por inibição do agente inibitório. Ou seja, você inibiu o inibidor, abrindo caminho para o agente estimulador, que no caso é a acetilcolina, fazer o estímulo aqui no corpo estriado, provocando um quadro de hiperestimulação muscular, que a gente vai mostrar o que é essa hiperestimulação muscular, né, na forma da síndrome piramidal, tá bom? Os principais agentes, então, né, que causam a síndrome piramidal são os antieméticos muito comuns no pronto-socorro, tá bom? Que é a bromoprida e metoclopramida. E os antipsicóticos também, tá bom? Que são muito utilizados em larga escala, né, no dia a dia, nos ambulatórios, na unidade de saúde, ambulatório psiquiátrico, tá bom? Que é risperidona, aloperidol, quetiapina, olanzapina, clorpromazina, tiridazina, tá? São todos agentes antipsicóticos que pode provocar, né, a síndrome piramidal, porque eles inibem a ação da dopamina aqui no corpo estriado, tá bom? O quadro clínico, então, de uma síndrome piramidal, né? Vale lembrar que a síndrome piramidal, ela pode dar até em doses terapêuticas, tá bom? Dessas medicações. Você está no PS, passou bromoprida para poder controlar náuseas e vômitos no paciente, e ele pode abrir um quadro de síndrome piramidal, tá bom? Isso aqui é importante vocês lembrarem, tá bom? E diante do quadro clínico, né, a gente vai encontrar as distonias, que é muito clássica, né? A gente pode ter a crise oculógera, que é o olhar, né, elevado para cima bilateralmente. Vou passar só para vocês verem, ó. Síndrome oculógera,
tá certo? Como quadro clínico. O paciente ele pode ter espasmo de mandíbula e garganta, protusão de lábios e línguas, distorções faciais, caretas, tiques, movimentos mastigatórios, torcicolo. O paciente pode apresentar aquela posição de opstótono, né? Aquela contratura muscular e elevação do tronco para trás, contrações musculares dos membros superiores involuntárias, uma postura bizarra. Ou seja, se vocês perceberem, tudo envolve, né, o sistema de contração muscular, já que aqui a gente está trabalhando, né, falando na síndrome piramidal, de uma hiperestimulação muscular pela inibição da dopamina, tá bom? Ou seja, né, a gente vai ter tudo o que vai envolver, né, o sistema muscular. Então, o paciente vai ter posição, né, bizarra, vai ter contraturas involuntárias, tá bom? O paciente ele pode apresentar também parkinsonismo, né, aquela face de máscara apática. O paciente ele pode apresentar fala lenta e monótona, rigidez muscular, gesticulação diminuída, né, postura bizarra, igual a gente já falou anteriormente, tá certo? Ele pode ter o movimento, né, da roda, o sinal da roda denteada também, muito clássico de pacientes com Parkinson também, tá bom? São características clássicas da síndrome piramidal também. E o paciente, além disso, ele pode apresentar acatisia, que é uma inquietação, né? O paciente ele sente um desejo incoercível que ele não consegue controlar de se movimentar, de andar, de gesticular, tá bom? Ele não consegue ficar sentado, ele não consegue parar as pernas, os braços, ele quer ficar se movimentando toda hora, então ele abre um quadro, né, de uma síndrome de inquietação aí que a gente dá o nome de acatisia, que também pode ser, né, um quadro clínico da síndrome piramidal, tá bom? Observação importante, já peguei casos no Ceatox de mãe que deu sem querer, né, risperidona para uma criança muito pequena, era um bebê de 11 meses de idade, que ele não parava de chorar, né? Então, o choro incoercível, né, descartando outras causas, né, pode ser uma manifestação de síndrome piramidal em crianças muito pequenas, tá bom? Isso aqui é importante. Inclusive, a gente até orientou fazer biperideno, que é o antagonista, né, que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente, para essa criança, justamente por conta do choro incoercível, tá bom? Aqui, né, uma imagenzinha do parkinsonismo, né, esse movimento, né, lateralização da mão, a famoso tremedeira, né, alteração do sistema nervoso central. O paciente ele pode apresentar essa marcha táxica, né, fazer esse torcicolo espasmódico. Aqui dá pra gente poder ver também, né, essa face, tá vendo? Essas contraturas musculares e a síndrome oculógera, tá bom? São sintomas da síndrome piramidal. Então, você sempre tem que pensar em ação muscular, né? O tratamento da síndrome piramidal, né? Pode ser feito com a descontaminação, se for indicado, né? Em tempo hábil, geralmente não é, principalmente com a negócio terapêutico, não tem o que fazer descontaminação, né? Pode suporte e a gente pode lançar mão do biperideno, né? A dose que a gente faz é de 0,04 mg por quilo, né? Podendo ser repetida essas doses e avaliando o paciente em meia hora, tá bom? O biperideno, então, é o antagonista, né? Se presença dessas reações extrapiramidais encontradas, né, no quadro clínico que a gente falou em slide anterior, tá bom? E o biperideno é um agente anticolinérgico. Vocês lembram que a gente citou ele lá atrás, né, como antiparkinsoniano, né? Lá quando a gente falou de síndrome anticolinérgica. Então, justamente por ele ter esse efeito anticolinérgico, voltando aqui rapidinho só para vocês entenderem, então o paciente tomou um medicamento que inibiu a dopamina, ou seja, a acetilcolina ficou livre para ficar estimulando aqui, né, o sistema muscular do paciente. Se você utiliza um anticolinérgico, ele vem cá e diminui a ação da acetilcolina, né? Então, a inibição da dopamina ela está pelo agente intoxicante e você vem com o antídoto que é o biperideno e inibe a acetilcolina, né? Melhorando os sintomas das contraturas, né? Do parkinsonismo e da acatisia. E o paciente geralmente melhora muito rápido, tá bom? Agora, falando da síndrome serotoninérgica, gente, é uma aula muito grande, tá? A gente tem essas síndromes mesmo, são muito longas. Agora eu vou tentar dar uma adiantadinha, né? Essas aqui não são tão importantes para a vida de vocês lá do Ceatox, mas elas caem na prova, tá bom? Então, síndrome serotoninérgica, a gente vai pensar, né, na elevação da serotonina além do basal, né? Provocando sintomas e vai depender do receptor
que a serotonina vai interagir, como tudo, né, na farmacocinética, na farmacologia. É o mesmo fármaco atuando em receptores diferentes, com ação completamente diferentes, tá bom? Então, no cérebro, nervo, no intestino, pode provocar inibição neuronal, vasoconstricção, tá bom? No sistema límbico, por exemplo, pode provocar náusea, ansiedade. No cérebro, pode provocar sedação neuronal, né? Então, assim, não vale a pena vocês ficarem decorando detalhe por detalhe, né, da síndrome serotoninérgica, mas ter mais ou menos noção de o que o paciente ele pode apresentar. Eu vou mostrar um resuminho mais para vocês aqui na frente, tá bom? Então, a ação da serotonina, né? A gente tem que lembrar que ele é um neurotransmissor que regula o humor, o sono, a atividade sexual, apetite, função neuroendócrina, temperatura corporal, ou seja, ele é um neurotransmissor imprescindível à vida, né? E ele atua na nossa homeostasia, né, na nossa excitação, atua na musculatura lisa também, tá bom? E no controle cardíaco. Isso aqui é o que vocês têm que lembrarem também, tá? Eu acho que é o dado mais importante, né? E ele faz um controle respiratório e motor também no nosso sistema, né, na nossa homeostasia, tá bom? A ação da serotonina na vigência de síndrome serotoninérgica, né? Então, a elevação da serotonina, a gente vai ter, por exemplo, um colapso cardiovascular, o paciente pode infartar, entendeu? Porque a gente acaba perdendo esse controle, né? Então, acaba fazendo uma síndrome de excitação mediada pela serotonina, né? Que é o que a gente mais encontra. Então, o paciente, ele pode apresentar, né, diaforese, que é aquela sudorese muito importante. O paciente, ele pode ficar quente, aumento da temperatura corporal, mais ansioso, né? Aumento dos reflexos, o paciente ele pode ficar taquipneico, ele pode apresentar rubor facial. É quase uma síndrome anticolinérgica mesmo de excitação. Só que o que vai diferenciar a síndrome anticolinérgica da síndrome serotoninérgica é a diaforese, tá bom? Lembrando que o paciente que tem síndrome anticolinérgica, ele é seco. Seco, 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 né? Como o osso, né? Como naquela regria mnemônica. Aqui o paciente, ele apresenta diaforese para tentar controlar, né, o aumento da temperatura corporal. Então ele começa a suar, ele fica extremamente quente e começa a ficar diaforético para controlar, né, a temperatura corporal. Tá bom? Mas é lembrar que aumenta, né? É a excitação que a serotonina faz, tá? Que é o que vai guiar vocês na prova. Então aqui, né, a gente tem uma evolução, né, ao longo do tempo. Então o aumento ligeiro, né, da serotonina pode provocar um quadro de inquietação, alguns tremores, um pouquinho de agitação, né? Aí o paciente ele pode evoluir com alteração do estado mental, pode fazer algumas mioclonias, né, contrações musculares, pode fazer hipertonia muscular na evolução, né? Pode fazer uma hipertermia e pode até provocar o óbito, tá bom? Então, essa daqui geralmente é a evolução clínica, né, da síndrome serotoninérgica. Não precisa ficar decorando essa evolução, não, mas só saber que isso aqui pode estar presente na síndrome serotoninérgica, tá bom? Até coloquei aqui ó, que na nossa prova caiu muitas manifestações que você não encontra na intoxicação pelo medicamento tal. Por exemplo, dentro dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina que fazem síndrome serotoninérgica, por exemplo, não é esperado encontrar, entendeu? Aí a gente vai ter que marcar a opção, por exemplo, o paciente ele fica seco, por exemplo. Aí seria a resposta errada, né? Porque o paciente ele fica, por exemplo, diaforético, tá bom? Caiu muitas questões nesse sentido na prova. Principais agentes, né, da síndrome serotoninérgica, a gente tem o triptofano, as anfetaminas, cocaína, né, bromocriptina, que é um antiparkinsoniano também, que eleva a serotonina que já está estocada no organismo, tá bom? A gente tem a redução da recaptação pelo neurônio, como os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, os antidepressivos cíclicos, né? E o aumento da resposta pós-sináptica, né, que é o lítio e a LSD que fazem também. Então, são drogas envolvidas, né, na síndrome serotoninérgica, tá bom? Aqui a gente encontra, né, alguns outros exemplos dessas drogas, tá? Não precisa ficar decorando detalhezinho por detalhezinho, mas sabe pelo menos a classe, tá? Os inibidores da recaptação de serotonina, os antimigranosos, tá bom? Que são responsáveis, né, por síndrome serotoninérgica, tá bom? Isso aqui vocês podem dar um print, tem lá nos slides de vocês também. As complicações da síndrome serotoninérgica, né, igual eu falei, até grifei aqui, né, o controle cardíaco. Então, a gente pode ter elevação da frequência cardíaca e o paciente ele pode fazer arritmia, né,
principalmente pacientes jovens com arritmia, né? Então a gente pode pensar numa síndrome simpatomimética, que a gente vai falar mais para frente, ou numa síndrome serotoninérgica, tá bom? Laboratorialmente falando, né, o paciente pode ter uma acidose metabólica, né, por aumentar o metabolismo, e vai fazer metabolismo anaeróbio, então vai aumentar o ácido lático e fazer acidose, pode fazer rabdomiólise, aumento de transaminases, tá bom? Insuficiência renal pela rabdomiólise, tá bom? E pode até fazer um quadro de CIVD, né, que é a coagulação vascular disseminada. Aqui a gente tem um diagnóstico de Thurston, mas é mais para pacientes que já fazem uso crônico, né, de medicamentos serotoninérgicos, que você vai definir, né, a síndrome de acordo com a quantidade de sintomas que ele apresenta. Por exemplo, né, os critérios de Dunston são aplicados na prática para esses pacientes que já fazem uso, igual a gente já falou, né? E nos casos de intoxicações agudas, como por exemplo na tentativa de suicídio, a gente não precisa preencher esses critérios, né? Então o paciente tomou muitos inibidores da recaptação de serotonina, por exemplo. Ele não precisa preencher todos os critérios. Por exemplo, se ele estiver agitado, estiver inquieto, se tiver alteração de ritmo cardíaco, por exemplo, você já sabe que é uma síndrome serotoninérgica, entendeu? E o tratamento da síndrome serotoninérgica, a gente vai suspender o uso, né, da medicação, vai fazer dose única de carvão ativado se indicado, né, porque esses medicamentos não recirculam, vai fazer suporte clínico, né, monitorização cardíaca, sintomáticos, tá bom? Se o paciente apresentar convulsões, rigidez muscular, você pode fazer o uso de benzodiazepínico, tá bom? Para poder controlar o quadro de agitação, tá? E para hipertermia, a gente pode utilizar medidas físicas, né? Manta térmica, né? Mais gelada, compressas geladas, tá bom? Para fazer uma medida física de resfriamento desse paciente, tá certo? Eu, particularmente, assim, né, tem coisas mais importantes para gravarem do que esses critérios de Thurston, né? Mas como tem nos slides, pode cair na prova, tá bom? Agora a gente vai falar da síndrome simpatomimética, né? Que tem como, por definição, aumento da atividade simpática, ou seja, da adrenalina, né, e da noradrenalina. São os medicamentos, então, que vai fazer estímulo, né? São os estimulantes, os anorexígenos e alguns alucinógenos também, tá bom? Eles podem cursar com síndrome simpatomimética. Como a atividade simpática ela é aumentada, né, através do aumento da liberação de catecolaminas. Por exemplo, as anfetaminas fazem muito isso, né, liberam muito adrenalina e noradrenalina. Através do bloqueio da recaptação, por exemplo, como a cocaína, ela faz síndrome simpatomimética também, tá bom? Os inibidores, né, da monoaminoxidase também pode fazer síndrome simpatomimética e estímulo diretamente no receptor, né, provocado até pelo uso da adrenalina, né? Em pacientes em regime de internação, você pode acabar fazendo uma síndrome simpática iatrogênica, tá bom? Na síndrome simpática, a gente tem os receptores, né, alfa 1, alfa 2, beta 1 e beta 2, que são extremamente importantes para a gente, porque dependendo da ação, né, da adrenalina nesses receptores, a gente vai ter efeitos diferentes, tá bom? Os principais agentes responsáveis por síndrome simpatomimética, né, são as anfetaminas, as drogas de abuso como êxtase, a cocaína, a teofilina, né? A cafeína também ela faz síndrome simpatomimética. Descongestionantes nasais, vocês vão ter a aulinha disso lá para frente, né? Como a nafazolina, né? Que é muito importante para a prova de vocês. Ela faz síndrome simpática, tá bom? E a efedrina e pseudoefedrina também, que são medicamentos que fazem, né? Aqui não acho tão importante, só para vocês terem noção, né, que a gente tem os receptores alfa, alfa 1 e 2, receptor beta, beta 1 e beta 2. Aqui, esse slide é muito importante para vocês terem noção, né, da ação da adrenalina a depender do receptor, com alguns efeitos, né, diferentes. Por exemplo, a ação da adrenalina no receptor alfa 1, ela pode fazer vasoconstricção, aumento da resistência vascular periférica e, consequentemente, aumento da pressão arterial, né? O paciente ele vai estar agitado, né? A síndrome simpática. Então, ele vai estar midriático, é o alfa 1 que faz isso, tá bom? E pode fazer contratura também da musculatura da bexiga. Se a adrenalina ela atuar no receptor alfa 2, você vai ter uma redução da noradrenalina, né? Então, e além disso, você tem uma inibição da liberação de insulina. Eu acho que esse daqui é o menos importante para vocês, tá? E o efeito beta 1 e beta 2 são importantes. O efeito beta 1
ele é o que vai provocar também taquicardia, né? Assim como o alfa-1, o aumento da lipólise, né, e aumento da contratilidade miocárdica, e o beta-2, ele faz vasodilatação e broncodilatação, né, tanto é que pacientes que têm crise de asma, por exemplo, utiliza beta-2 agonista, que faz vasodilatação, tá bom? Aqui, diante de uma síndrome simpatomimética, né, a gente tem os principais sintomas que a gente já falou um pouquinho também, tá bom? Não precisa ficar lendo, porque é intuitivo, né? Então o paciente vai aumentar a frequência cardíaca, vai ficar inquieto, midriático, vai aumentar a temperatura corporal, pode ter alucinação e delírio também, convulsão, tremor, tá bom? É aquele quadro de agitação mesmo que vocês já decoraram nas outras síndromes, tá bom? É de suma importância, né, saber o que encontrar e não encontrar, repetindo, né, aquilo que eu falei que cai na nossa prova, em cada síndrome, né? Então, por exemplo, na síndrome simpatomimética, o que não é esperado encontrar, né? Então, tem que vir aqui e lembrar desse slide aqui, tá bom? Alguns pacientes, né, principalmente aqueles pacientes intoxicados via trato gastrointestinal por cocaína, que são aqueles pacientes que fazem o transporte, né, por tráfico, que é o chamado de body packers, né? Pode cair na prova de vocês também, tá bom? São os pacientes que ingerem, né, aqueles papelotes de cocaína envoltos em plástico, né, para passar fronteiras, para fazer o tráfico, tá bom? Entretanto, se algum pacotinho desse aqui romper, cai diretamente, né, rapidamente absorvido cocaína na corrente sanguínea, que é muito mais grave do que o paciente, né, inalar ali via cavidade nasal, né, cheirar. Então, pode fazer uma toxicidade sistêmica muito grande, uma síndrome simpatomimética muito importante, levar até a óbito, tá bom? Nesses casos, né, de pacientes que são os body packers, se romper, a gente tem que pensar em fazer carvão ativado, tá bom? Para poder neutralizar, né? Para diminuir a absorção da cocaína ali presente no trato gastrointestinal. Esses pacientes podem fazer, podem, né, se beneficiar da irrigação intestinal, né, que é a lavagem, né, do intestino, e tem que avaliar a cirurgia, né, para esses pacientes para retirar essas cápsulas, tá bom? O tratamento da síndrome simpatomimética, né? Então a gente vai fazer descontaminação gastrointestinal, nesses casos aqui dos body packers, tá bom? Vai ofertar, né, suporte respiratório, hemodinâmico, vai fazer monitorização cardíaca, já que a gente pode ter, né, arritmias e parada cardíaca, tá bom? O tratamento sintomático vai depender da complicação. Então, se o paciente está agitado e está fazendo convulsão, diazepam. Né? Se o paciente ele tiver hipertenso, isso aqui é questão de prova também, você não pode fazer beta-bloqueador, né? Porque você fazendo beta-bloqueador, você vai deixar que a adrenalina ela haja mais em receptor alfa, né? Que é o que faz vasoconstricção e hipertensão. Então a gente vai acabar tendo uma hipertensão paradoxal. Então, assim, o paciente está hipertenso diante de uma síndrome simpatomimética, você não pode fazer beta-bloqueador como agente hipotensor, tá? Porque eles fazem esses efeitos que eu te falei, né? E fazem hipertensão paradoxal por agirem alfa-1, tá? Vasoconstricção e aumento da PA. Só voltando rapidinho para vocês entenderem. Se o paciente ele tiver taquicárdico, vocês podem lançar mão da lidocaína, por exemplo, do bicarbonato de sódio. Isso aqui não precisa decorar, tá? Se o paciente ele tiver com angina, por exemplo, você pode utilizar nitrato, bloqueador do canal de cálcio, né? Se o paciente estiver infartando, não usar bloqueador, mas vai fazer aquele Monabich, né? Aquela regrinha lá do infarto agudo do miocárdio, né? Normalmente, tá? Isso aqui vocês já sabem na prática clínica de vocês aí, do que vocês viram ao longo da faculdade, né? Isso aqui é questão de prova também, tá? A gente está chegando no final da aula já, tá bom? A síndrome neuroléptica maligna, né? É uma das últimas síndromes que a gente vai discutir, tá bom? Ela tem como definição, né, uma reação adversa aos neurolépticos. Neuroléptico é sinônimo de antipsicótico, tá bom? São aqueles mesmos antipsicóticos que fazem, né, a síndrome extrapiramidal, tá bom? Ocorre bloqueio nos receptores da dopamina, né? É bem parecido com a síndrome extrapiramidal. É o mesmo raciocínio, tá bom?
Entretanto, aqui, além... Você lembra que a gente falou, né, que o paciente fez um uso de algum medicamento, inibiu dopamina, a acetilcolina fica livre para agir, faz uma hiperestimulação muscular, faz contraturas, trismo, torcicolo, configurando-se como síndrome espiramidal, né? A gente discutiu isso já. Só que aqui, além dessa contratura muscular exacerbada, o paciente abre um quadro de febre com a temperatura maior que 38, faz uma instabilidade autonômica muito importante, faz alteração cognitiva e de comportamento. O paciente ele pode delirar, ficar agitado e até a coma, tá? Pela síndrome neuroléptica maligna provocada pelos mesmos agentes, tá? Antipsicóticos. Eles podem provocar tanto essa síndrome quanto a síndrome extrapiramidal, que é menos grave, obviamente, né? O diagnóstico são sinais e sintomas acima, né? O vínculo com o uso de antipsicóticos. E aqui a gente tem uma elevação muito importante da CPK, né? Que é uma enzima muscular, né? Já que a gente tem um distúrbio da hiperestimulação muscular, a gente acaba elevando a CPK e ela é importante para a gente dar o diagnóstico, tá? O tratamento, né? A gente tem que lembrar que essa síndrome ela é uma emergência médica, tá bom? A gente deve suspender a droga e fazer carvão ativado sem tempo hábil, tá certo? E vai fazer medidas físicas, né, de controle da temperatura corporal e vai ofertar o suporte clínico para o paciente. Isso aqui é questão de prova também, tá? Cai muito essa síndrome, gente. É finalzinho de aula, mas cai, tá? Você pode lançar a mão do dantrolene, né, que faz o relaxamento muscular para aliviar, né, as contraturas aqui. Então, você só vai fazer se tiver rigidez muscular. E você pode utilizar um antiparkinsoniano chamado bromocriptina, que é um agonista dopaminérgico, né? Então, o que vai fazer? Você está usando uma droga que inibiu a dopamina, atuando no receptor dela aqui, né? Então, ela perde a sua ação. Só que se você utilizar um fármaco como a bromocriptina, que é um agonista dopaminérgico, ele vai vir aqui e vai fazer a mesma ação da dopamina. Ou seja, a gente vai ter o efeito inibitório, né? Então vai reduzir esses sintomas, ajudando na estabilidade clínica do paciente, tá bom? Então, dantrolene é para apenas se tiver rigidez muscular, tá bom? E aqui a gente pode utilizar a bromocriptina como um agonista dopaminérgico que atua na fisiopatologia, né, na síndrome neuroléptica maligna, tá bom? Isso aqui, esse slide, gente, tem que ficar medular para vocês, tá? Isso aqui cai bastante, tá bom? Aqui, e é só um slide, tá? É só esse daqui mesmo. A síndrome da hipertermia maligna, né? Qual é a definição? É uma doença genética autossômica dominante, isso aqui cai também como questãozinha de prova, inclusive a gente até fez questãozinha para vocês fazerem disso, para vocês lembrarem, tá bom? Então ela está envolvida, né, com um alelo dominante, tá certo? E atua no gene, né, um defeito no gene do receptor de rianodina no braço longo do cromossomo 19, tá bom? Que é o que está envolvido na patogenia dessa doença. Tem que decorar, tá bom? Cai em prova. Então, o paciente ele tem uma predisposição genética por defeito nesse receptor aqui de rianodina. Ele é exposto, por exemplo, a agentes anestésicos. Aqui, a gente falou de hipertermia na síndrome neuroléptica maligna, né, relacionando, né, com distúrbios musculares, rigidez, né, e aumento da temperatura corporal provocado pelo uso de antipsicóticos, tá bom? Aqui na síndrome de hipertermia maligna é quando geralmente o paciente ele é exposto a agente anestésico, principalmente em centro cirúrgico, que vai provocar, após essa exposição, um hipermetabolismo, o que leva à hipertermia, tá bom? E o paciente ele pode vir a óbito, tá bom? Por conta da hipertermia mesmo provocada pela exposição a esses agentes anestésicos, tá bom? Então ocorre a liberação maciça, né, de cálcio no músculo esquelético logo quando esses pacientes são expostos, né, causando uma contratura muscular exacerbada com aumento do metabolismo, né, corporal, né, consequentemente elevando a temperatura. O quadro clínico, né, associado a esse aumento de temperatura e contratura muscular é a taquipneia, taquicardia, o paciente ele pode fazer cianose, né, e até mesmo acidose metabólica, tá bom? E os agentes causadores, né, são esses anestésicos. Quais são eles? O alotano, né, o eflurano e o isoflurano, que são agentes, né, anestésicos inalatórios de centro cirúrgico, e até mesmo a succinilcolina, que a gente utiliza como bloqueador neuromuscular na intubação, tá bom? O paciente pode abrir quadro de hipertermia maligna pelo uso dela também, tá bom? E a definição é isso aqui, certo? Essa setinha aqui que vocês têm que ter noção também para poder acertar as questões, tá bom?
O diagnóstico definitivo da hipertermia maligna é só com biópsia muscular, né, para poder ver a questão do defeito nesse receptor de rianodina, tá bom? Ou seja, não é um diagnóstico que a gente vai fazer na emergência, o diagnóstico vai ser clínico, tá? E o tratamento, a gente vai suspender a droga, né, indutora, né, do quadro clínico e vai fazer medidas de suporte, né, medidas físicas para o controle da temperatura corporal, tá certo? Aqui a gente pode lançar a mão do dantrolene, né? Porque aqui a gente tem também a contratura maciça, né? Muito maior, muito mais intensa do que na síndrome neuroléptica, né? Maligna. E aqui, essa contratura muscular muito intensa, a gente pode lançar a mão do dantrolene, né? Que é um medicamento que ele vai fazer a inibição da liberação de cálcio, né, no retículo sarcoplasmático do músculo, que vai levar a um relaxamento muscular e, por consequentemente, diminuição, né, do hipermetabolismo, provocando uma redução da temperatura corporal, tá bom? Para a síndrome neuroléptica maligna, a gente utiliza dantrolene porque a gente também tem contratura e a gente utiliza bromocriptina, tá? Aqui, a gente não utiliza bromocriptina na hipertermia maligna porque não tem nada a ver com a dopamina, tá bom? Aqui a gente tem a ver, né, com um defeito nesse gene aqui no receptor de rianodina que faz contratura muscular. Não tem a ver com esse sistema aqui, tá bom? Igual na síndrome neuroléptica maligna e na síndrome piramidal, tá bom? Aqui é um defeito genético mesmo, tá bom? Então, isso aqui tem que saber, tá? Que para a síndrome da hipertermia maligna, a gente não faz bromocriptina, apenas o dantrolene, tá bom? Acabou, gente. Foi longa a aula, quase 1h20, tá bom, de aula. Nessa parte, eu tive que adiantar um pouquinho, né? Falar um pouquinho rápido de algumas coisas. Mas, assim, o que vocês forem tendo dúvidas, né? Principalmente nesses slides do final, que eu falei um pouquinho mais rápido, vocês podem estar mandando aí no chat, vocês podem estar mandando no meu privado também, tá bom? A gente está à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês possam ter, tá bom? Então, o primeiro dia do curso, né, está encerrado. Boa noite a todos, né? É um curso bem longo, mas a gente está falando de alguns detalhes, né, que na nossa época, na prova anterior à nossa, não caíram e na nossa já caiu muito detalhe, principalmente na parte de farmacologia e de vocês entenderem, né, os receptores, essas ações aí a depender, né, do neurotransmissor atuando num determinado receptor, né? E que se for no outro receptor, o sintoma vai ser completamente diferente. Então, assim, essas minúcias, elas caíram na nossa prova, tá bom? Então, é importante vocês se atentarem, tá certo? Boa sorte a todos aí, bons estudos. Uma boa noite.